Boa tarde, tudo bem, gente? Muitos rostinhos conhecidos aqui. Hoje fui convidada para falar do meu assunto preferido da vida, que é a seletividade alimentar, e principalmente em como o ambiente social, a rotina da criança influencia no funcionamento. Eu sei que aqui tem várias pessoas que trabalham com a terapia, né? Então, quando a gente fala de orientação parental, que é o principal foco do meu trabalho hoje, não é sobre a gente responsabilizar os pais sobre funcionar ou não funcionar em casa. É sobre a gente dar ferramenta e adubar esse ambiente, né, que é onde a criança vive, para que tudo que a gente consegue, que a gente tenta fazer com que funcione no ambiente terapêutico, tenha essa generalização, que é o que a gente tanto busca, né? A gente quer que a criança coma lá no ambiente, para quem faz terapia alimentar convencional, mas a gente quer que essa criança seja capaz de comer esse alimento no ambiente, em casa, com a família também. Quem está nesse dia a dia, no consultório ali, fazendo com que a criança coma no ambiente, na terapia alimentar tradicional, sabe a dificuldade que é da gente generalizar esse comportamento, de eu ter essa criança que come lá, comer dentro de casa também. Então a ideia do meu trabalho é dar essas ferramentas para que as famílias consigam fazer com que isso funcione. A seletividade alimentar, ela começou na minha vida de dentro para fora, tratando o meu filho. Eu mergulhei num mundo que eu não sabia que existia. Eu lembro assim, quando eu comecei a pesquisar artigos sobre recursos alimentares, eu encontrei artigos de 1960 falando de crianças que não comem. Eu pensei, onde é que eu estava esse tempo todo que eu nunca ouvi falar que uma criança não comia? E ter vivido isso, as dificuldades, as dores, as delícias da maternidade, e ver no meu dia a dia as dificuldades, inclusive de quando adquirir alimentos novos na vida do meu filho, a dificuldade de passar o próximo passo. Quando as famílias já conseguiram adquirir um alimento com a abordagem de vocês, e tem medo de ir para outro, não, mas agora está confortável, agora está funcionando, quanto tem que ficar em cada alimento? Então eu passei por isso, vivi isso na minha vida, e hoje eu fiz disso assim a minha missão, que é uma coisa que eu amo fazer, que eu amo falar sobre isso. Então assim, se eu me empolgar, fala rápido demais, vocês falam, Ana, devagar aí, que eu sou capaz de falar 8 horas sem respirar sobre esse assunto, tá? É só voltar um pouquinho aqui, no slide anterior, que eu queria falar para vocês. Eu coloquei alguns nomes aqui, na verdade, mais com a intenção de quem está entrando nesse mundo da recusa alimentar, ter pessoas assim para pesquisar, para ler sobre. Boa parte da base do que eu faço hoje é baseado na abordagem Get Permission, que é da Marsha. Então, quem não conhece, dá um Google, tira foto, procura esses nomes. Nacionalmente, a gente tem 2 nomes muito importantes de fonoaudiólogas, que é a Patrícia Jonqueira e a Aline Padovani. Então, são pessoas que vão trazer muita informação teórica sobre o assunto. A gente sabe que, na prática, a teoria é outra, mas a gente precisa de teoria para conseguir pensar em qual vai ser como a gente vai decidir por esse processo terapêutico do paciente. Então, são alguns nomes que eu coloquei aqui mais com a intenção de vocês procurarem essas pessoas do que com a intenção de dizer o que eu já fiz, tá? Estima-se que 32% das crianças diagnosticadas com TEA tem algum grau de seletividade alimentar. Na minha amostragem pessoal é quase 100%, porque eu só trabalho com isso, né? Eu fico perguntando onde estão as crianças autistas que comem. Eu tenho hoje 5 pacientes autistas que não são seletivos, o que é muito pouco. É lógico que a minha amostragem ela é viciada, porque eu só trabalho com isso, né? Mas eu estimo que essa porcentagem é um pouco maior, mas esses são os dados oficiais que eu encontrei. E por que, né, que a gente pensa, né, nessa repercussão tão grande, nessa prevalência tão grande da recusa alimentar dentro do TEA? Quando a gente pensa assim, no ambiente de alimentação, quem não lida com a seletividade alimentar vê pessoas comendo de pé, não vê muitas coisas por trás disso, nem muitas dificuldades disso. Você imagina a criança que está no espectro, que é cheia de dificuldades sensoriais, lidar ali com pessoas falando, texturas de alimentos, cores, bocas sujas de comida, né, barulho ali dos talheres, e o quanto isso pode atrapalhar diretamente na aceitação dessa criança. Então, quando eu falo de ajuste ambiental, eu estou falando de tudo. Comportamento, ajuste de rotina, e também da gente ter esse olhar carinhoso sobre a criança. Por que é tão difícil para ela? O que será nesse ambiente que dificulta tanto? É uma hiperresponsividade? É uma hiporresponsividade sensorial? Ela sente demais, ela sente de menos? Falta tempero ou tem tempero demais essa comida? É muito cheiro ou essa comida está insossa? Entender aí quais são as dificuldades principais que permeiam a recusa da criança. E eu dividi meio que essa palestra em 2 partes, entre o que é e o que não é
culpa do autismo. No que a gente vai falar do que não é culpa do autismo, é onde eu quero focar mais. Porque meio que o que é culpa todo mundo pouco já sabe, eu trouxe mais como uma função de informação mesmo, e eu montei os slides com a intenção de vocês conseguirem fotografar, tirarem aí as informações, então eu deixei bem explicadinho para facilitar. Então, questões sensoriais estão sim, obviamente, ligados aí, associados aos principais motivos que as crianças recusam alimentos, mas tanto na convivência alimentar social quanto na prova alimentar, a luta com existem outras comorbidades que sustentam essa recusa, não só a parte sensorial, que é o que toda família, é o primeiro papo da família na consulta, eu acho que é a maior dificuldade sensorial, e geralmente não é, porém, raramente não é, né? Ela não é a principal, ela pode estar entre as questões, mas ela não é a principal, pelo menos no meu dia a dia, eu vou falar sobre isso mais nos próximos slides para vocês. Então, o que é comumente associado ao TEA? Transtornos sensoriais, a hiper ou a hipo. Eu já tive pacientes que falaram para mim, tia, eu não como porque tudo tem gosto de sabão. E aí a gente foi tentando e percebi que a gente colocar páprica na comida, um pouco mais de sal na comida, fez com que essa criança aceitasse o alimento. Eu tive um paciente que a família tinha que esquentar a comida dele a cada 5 minutos, porque ele só conseguia comer se essa comida estivesse pegando fogo, coisa que pra gente a gente ia ficar soprando, ele conseguia comer. Então a família tentando fazer evoluir aquela alimentação na temperatura normal, até que a gente entendeu que essa comida tinha que estar muito quente aí para funcionar. Aí papo, né, para TO ajudar a gente a resolver essas questões, mas para a gente entender como está muito além do que a gente consegue ver na recusa, sobre esse olhar para a criança e para a família. A justificativa, né, é que o sistema sensorial processa os estímulos de maneira intensa e desorganizada, o que acaba fazendo com que a criança rejeite o alimento pela cor, pelo cheiro, pela textura do alimento, tá? Os transtornos gastrointestinais, eles principalmente, porque quando eles causam dor e desconforto, quando a criança está comendo esse alimento, ela vai associar diretamente o consumo desse alimento à dor. Então ela vai começar a evitar o processo de se alimentar para que ela não sinta dor. Então, vocês entendem? A gente está ali tentando fazer a criança comer, a terapeuta ocupacional está tentando ajudar, a terapeuta alimentar está fazendo a criança comer, só que ela não come porque ela tem dor, então não é sobre aquilo. Tá? Então, as questões gastrointestinais, não só essas, como uma esofagite eosinofílica, né, que é o que causa dor, por exemplo, ou outras questões como constipação severa, então a criança entende que se ela não come, ela tem dor de barriga, porque ela não consegue fazer cocô. Então, tem tantas, permeia tantas questões do corpinho da criança ali, pelo qual ela não está aceitando esse alimento. A justificativa, então, os desconfortos, tanto emocionais quanto físicos, por trás ali da recusa alimentar, quando a gente fala das questões gastrointestinais, pela evitação que essas dores acabam causando. A ansiedade, que vai se linkar também com a rigidez cognitiva. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando da criança precisar ter uma previsibilidade sobre aquilo. Então, por ela não querer se expor a algo que ela não consegue prever, ela começa a entrar num processo de evitação desses alimentos, tá? Então, tanta recusa, e acaba gerando uma recusa ao novo. Aqui a gente está falando sobre alimentação. Mas isso poderia ser sobre qualquer coisa, sobre entrar num carro diferente do que ela está acostumada, ir num shopping que ela nunca foi. A gente sabe quando a gente está falando principalmente de TEA, de suportes mais avançados, como 2, 3, a gente tem essas questões, né? O que acaba levando a gente a entrar na rigidez cognitiva, que, como eu estava falando no começo, que eu não acho que as questões sensoriais são o topo. Para mim, a rigidez cognitiva é o que mais dificulta a gente do processo de evolução. Porque mesmo quando a gente começa a evoluir a alimentação da criança, a gente tem esse entrave sobre como ir para o próximo passo. A criança aceitou isso, só que ela aceitou aquele alimento feito por alguém, preparado por tal pessoa. E como que eu vou generalizar mais ainda? Então, aceitou no setting terapêutico, aceitou em casa. Mas essa família quer ter vida social, essa família quer que essa criança come em restaurantes, essa família quer que essa criança viaje com ela. Então a gente vai precisando aumentar essa gama, dessa generalização do comportamento alimentar da criança. E a rigidez, gente, ela pode estar relacionada, inclusive, com os momentos da refeição. Eu já tive pacientes que só se alimentavam num determinado lugar da mesa, com um determinado talher, com um determinado desenho passando na televisão. Eu tinha um paciente que ele
tinha um episódio para cada refeição que ele tinha. Então, café da manhã era um episódio de um desenho, e aí esse episódio tinha que ficar passando até ele terminar. Então ele almoçava, era outro episódio, e a fruta depois era um outro episódio, e ele não comia se não fosse nessa ordem. Inicialmente a gente pensa em querer quebrar essa rigidez de qualquer forma, porque está atrapalhando a evolução da criança, mas se a gente souber trabalhar isso, a gente vai utilizar esses reforçadores que a própria criança já criou, para aumentar a gama alimentar dela, a variedade dos alimentos que ela come, para aí sim a gente pensar em tirar esse comportamento, essa rigidez toda. Então, saber fazer essa leitura, né? Em que momento que essa família está de vida aí com essa criança? Ela está no momento, a gente vê ali uma criança comendo 6 alimentos. Essa criança come 6 alimentos. É a melhor fase dessa criança? Ela saiu do 0 para 6? Ou é a pior fase? Ela comia 20, está comendo 6. Então, várias crianças autistas, suporte 2, comendo 6 alimentos, com características parecidas, elas estão em momentos completamente diferentes do tratamento da seletividade dela. Então, ter essa visão sobre a família, sobre como um todo, em que momento eles estão, além da gente demonstrar respeito pela história desse paciente que está procurando a gente, faz com que a gente decida qual é o próximo passo da nossa conduta também, né? Os transtornos de neurodesenvolvimento associados, aqui eu coloquei o TDAH, né, atrasos intelectuais, mas a gente tem o TARI também, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é o transtorno que está no DSM-5. Quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente usa hoje esse termo como sendo um termo guarda-chuva para falar de recusas alimentares. Hoje a gente ouve muito mais, assim, no nosso meio, a palavra DAP, né, que é distúrbio alimentar pediátrico. Mas como eu entendo que nem é todo mundo que está familiarizado com esse tema ainda, com essa nomenclatura ainda, eu trouxe a seletividade alimentar como um termo guarda-chuva. Então, antigamente, não tão antigamente assim, a gente tinha relações com os termos, né? Então, seletividade era crianças que não comiam por questões ambientais. Dificuldades era crianças que tinham questões orgânicas associadas à recusa. Hoje eu já não vejo tanto mais essa diferença. Hoje meio que virou tudo distúrbio alimentar pediátrico, e a gente continua usando dificuldade alimentar e seletividade alimentar como termos guarda-chuvas para se relacionar, para falar desse tema, tá? Então, a justificativa principal, as dificuldades de autorregulação e atenção dificultam a criança muitas vezes até de permanecer nesse ambiente alimentar. Quem aqui não tem um paciente ou um conhecido que não fica sentado na mesa para fazer a refeição toda? Então a criança dá uma colherada, sai da mesa, faz alguma coisa e volta para cá. E a família chega querendo minar esse comportamento, quando a gente poderia, na verdade, utilizar esse comportamento de uma autorregulação que a criança encontrou para conseguir dar conta de fazer aquela refeição. Talvez espaçar esse tempo, colocar um cronômetrozinho, né, para essa criança. Então, você tem 2 minutos para andar. Em vez da família atrás da criança com um pratinho, por que a gente não coloca um tempo para ela retomar na mesa, coloca um cronômetro legal? Você tem 10 segundos para voltar para a mesa. Então, nem todo comportamento da criança precisa ser minado, né? Aí a mãe fala, não para quieto, precisa parar quieto esse menino. Não, vamos, calma, não precisa começar por aí, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com esse ambiente. É confortável para ele comer desse jeito? Será que a gente precisa começar por aí? Transtornos de sono, o que está completamente relacionado à rotina da criança, né? Sobre os horários de dormir. Se a criança dorme muito tarde, ela vai acabar acordando tarde também. Se uma criança que dorme meia-noite acorda 10 horas da manhã, eu praticamente perdi 3 refeições. Conta comigo, eu perdi o café da manhã, eu perdi o lanche da manhã, e esse lanche da manhã foi meio bagunçado, então ele atrapalhou diretamente esse almoço, que a criança não conseguiu se alimentar num volume que ela comeria, tudo porque ela dormiu tarde no dia anterior. Então, novamente, como a gente fala de orientação parental, sobre adubar esse ambiente, esse terreno aí, ele é sobre dar essa ferramenta, porque a família não parou para pensar que ela está começando a trabalhar o alimento da criança quando ela chega da escola tarde, 18 horas. Eu perdi tanta oportunidade ao longo do dia de fazer essa criança comer. Aí 18h30 ela foi para a escola, ela foi para o esporte, passou o dia inteiro em terapia. Aí a gente vai trabalhar 7h30 da noite, uma comida nova no prato. Qual que é a chance dessa criança aceitar? Tá? E agora a gente vai falar da parte ambiental por trás das recusas que não estão diretamente relacionadas ao TEA. É importante falar aqui hoje que hoje 5% dos meus pacientes eu encaminho para a terapia alimentar convencional, ali de cara, ali na primeira consulta. Na primeira consulta é muito raro acontecer. Mas por quê?
Porque eu acredito que a melhor semente do mundo, ela não vai fertilizar no asfalto ou num terreno não fértil. E a grande maioria das famílias, elas chegam para mim sem esse terreno fertilizado. Elas chegam buscando pelo novo, elas chegam sedentas por terapia, por encaminhamentos, para onde eu vou, quem começa a investigar meu filho. Quando a gente vai ver que o básico, e quando eu falo básico, gente, não é uma missão muito difícil, que você vai encher essa família de atividade, que você vai transformar a mãe em terapeuta, não é isso. É sobre a gente olhar com carinho para essa rotina dessa criança, a gente enterrar na gente aquilo que a gente acredita sobre ser o ideal, e entender sobre dentro do ideal, o que eu consigo fazer na rotina dessa família que não é igual a nossa. A gente sabe qual que é o ideal, né? O ideal é acordar às 7, é fazer o café da manhã, com frutas e iogurtes e cereais, e almoçar 5 grupos alimentares. A mãe também sabe. Ela sabe qual que é o ideal, só que ela não consegue colocar isso em prática. E o que é o ideal para mim pode não ser para essa família, o ideal de horário. Eu já tive mães que falaram, Ana, ele não pode dormir cedo, porque meu esposo chega todo dia 10 horas da noite, ele precisa ver o pai chegar. E eu vou falar, não, mas essa criança tem que dormir às 9? Não existe. A gente tem que entender e ter essa leitura aí sobre a família, sobre como é o dia a dia deles. Obviamente falar, aqui tá um pouco disfuncional, que a gente consegue melhorar, é possível você fazer isso, mas também não impor regra, porque também a família fala, não, peraí, eu não consigo fazer tudo isso, é coisa demais, pra mim não dá, e a gente acaba perdendo aí esse paciente, essa evolução, né, desse paciente. Então vamos lá. Oferta imediata de alimentos preferidos após a recusa. Eu acho que isso é um pouco óbvio, porque eu tô reforçando o comportamento da recusa. Então a criança, você ofereceu, sei lá, salada de frutas no café da manhã, a criança disse não, a mãe foi lá e pegou o biscoitinho na sequência. Tá, mas aí como é que a gente faz? A criança deixa sem comer? Não, a gente não deixa a criança sem comer. Existem maneiras, obviamente, gente, que eu tô falando aqui de uma criança que está começando a recusar, tá apresentando sinais de recusa. A criança que já está com a seletividade alimentar, já dentro da rotina, a gente tenta fazer essas alterações, só que aos poucos, tá bom? Então a criança chegou ali e recusou o almoço, recusou o almoço total, não comeu nada. Ao invés de ofertar alguma outra coisa, você já tem uma coisa de almoço mesmo, já ir na hora lá na cozinha e fazer um alimento que eu sei que a criança vai aceitar, eu sinalizo para a criança que aquela refeição acabou, né? Se é uma criança de suporte, você sinaliza verbalmente para a criança, olha, meu amor, essa refeição acabou, a próxima refeição é tal hora. Você pode dar a oportunidade de 20 minutos depois de oferecer esse almoço novamente. Se ela disse que não, você pega esse lanche da tarde, que seria 15, antecipa para umas 14. E nesse lanche da tarde das 14 não pode ser um biscoito com um todinho. Tem que ser um alimento saudável também. Porque mesmo que você não queira dar a substituição imediata ali para a criança, mas aí no lanche seguinte você dá um alimento hiperpalatável para ela fala, eu consigo segurar essa fome aqui por 2 horas para comer meu biscoito com todinho. Então, prestar muita atenção em como a família lida com a recusa. Quando a família fala, não aceita nada, você pergunta, mas e como é que você faz quando ele não recusa? O que você costuma fazer? Como você costuma agir nessa situação? Para você tentar ali passar, porque também não vai adiantar você passar um monte de orientação se cada vez que a criança recusa é ofertado algum outro alimento para ela, tá? A falta de rotina com as janelas alimentares estruturadas. Quando a gente fala de falta de rotina, né, como eu falei do sono ali, a gente está falando de muito mais do que isso. A gente está falando de o que é ofertado em cada momento. A gente sabe que a comida de panela, como a gente costuma falar, o arroz e feijão, ele muitas vezes é ofertada uma vez ao dia, ali só no almoço. Aí a criança recusou esse alimento, aí eu vou ofertar no dia seguinte só no almoço, aí no dia seguinte é sábado, aí vocês comeram em outro lugar e não ofertou de novo. Então fica uma lacuna tão grande entre uma oferta e outra de um alimento que é o seu objetivo, porque muitas famílias procuram para fazer refeições simples, o que a criança não consegue comer arroz, feijão e a proteína, por exemplo, né? O que a gente considera uma refeição básica muito simples aqui. Então, entender se a gente não consegue nessa rotina colocar essa alimentação mais de uma vez, em vez de ser só no almoço, ser almoço e jantar. Será que é possível? Dá para essa família? Dá para fazer um pouquinho mais disso no almoço e requentar no jantar? Para a gente ter mais oportunidade de oferta. Porque se a gente for pensar em lanche, a gente tem muitas oportunidades de oferecer um lanche para a criança. Eu tenho o café da manhã, eu tenho o lanche da manhã ou o lanche escolar, eu tenho o lanche da tarde, eu tenho uma ceia, eu tenho o jantar, que muitas vezes as famílias comem lanche, uma tapioca no jantar. Né? Então eu tenho muita oportunidade de oferecer esses alimentos e pouca oportunidade de oferecer a comida de panela, que normalmente é o grande objetivo das famílias. Uso de tela durante as refeições. Quando a criança chega para a gente usando tela, não é a nossa prioridade tirar a tela da refeição da criança, porque muitas vezes a tela está sendo usada como reforçador para essa criança se alimentar. Porém, se essa família está começando a usar a tela
para essa criança comer, ela vai ter dois problemas aqui pra frente, que é lidar com a seletividade, porque isso vai resolver por pouco tempo, e depois ter que tirar a tela da criança, tá? Mas se chegar com a tela, não é a nossa prioridade tirar da rotina da criança. Ansiedade de conflito no momento da refeição, então pais ansiosos geram ali um ambiente muito tenso para a criança. Eu lembro que quando eu lidei com a seletividade alimentar do meu filho, ia dando 5 meio-dia, eu já ficava desesperada, aquela sensação ruim, eu queria que outra pessoa fizesse aquilo para mim. Então entender como que a família fica, porque muitas mães falam, eu não consigo mais, eu já terceirizei, eu não consigo chegar perto, eu fico muito nervosa. Entender e acolher essa mãe também, dar ferramentas para essa mãe conseguir se autorregular, para ela conseguir ajudar essa criança também, tá? Excesso de monotonia na alimentação mantida pelos cuidadores. Eu fico falando que a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A recusa ou a monotonia. Porque ficou monótono porque a criança parou de aceitar novidade, ou eu parei de ofertar novidade porque eu compro todos os dias a mesma coisa. Toda família é um pouco monótona, não sei vocês, eu copio e colo a lista do supermercado e da tendinha lá, que é uma peça do hortifruti, eu só copio e colo. Toda família é um pouco monótona, mas essa monotonia assim, é muita, todo dia assim, batata, né? Será que não dá pra gente conseguir uma mudança ali? Então, orientação principal para as famílias, manter ali no início da recusa alimentar, manter os alimentos que a criança está recusando na rotina alimentar. Então, até ontem ela comia feijão, hoje ela diz que não come feijão mais, ninguém para de comer de um dia para a noite. Porém, se uma criança chega pra gente com aversão ao feijão, aí a gente não coloca o feijão no prato. Então, aqui a gente tá falando de dois contextos, tá? Não come feijão, mas não come há quanto tempo não come? Não come desde ontem, não come há 3 anos. Se não come há 3 anos, pode ter virado aversivo, a gente não começa por ele. Se a criança começou a recusar recentemente, a gente permanece com o alimento no prato. Uma das coisas que eu costumo fazer com as famílias é passar um cardápio com um revezamento possível, um revezamento que ela consiga colocar em prática para eu começar, além de quebrar um pouco essa monotonia, da gente conseguir também um revezamento possível para essa criança quebrar a rigidez comportamental dela também. A ausência de exposição regular de novos alimentos, sem pressão. Aqui eu quero chamar a atenção principalmente porque a gente costuma apresentar os alimentos somente no horário da refeição. É aí que entra, inclusive, a terapia alimentar convencional, né? De a gente expor esse alimento em ambientes fora do momento em que eu espero que a criança coma aquele alimento. Como isso é importante, a criança ter essa vivência. A gente costuma querer facilitar as coisas, deixar a criança em casa rapidinho para poder ir no mercado mais rápido. Ai, não vou levar na feira porque tá muito calor, vai me dar trabalho, vai correr, e vai mesmo. Mas trazer a criança para esses momentos onde o alimento está num contexto social, onde o alimento não está exatamente no prato dela, com a gente olhando para ela, esperando com que ela coma. Então precisa manter essa exposição na rotina da criança, principalmente quando eu estou com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, descobriu um TEA recente. A gente sabe que a seletividade vai chegar para a grande maioria, então precisa passar essa orientação de maneira profilática para a família, para que essa família não caia nessas ciladas e fazer com que uma seletividade que poderia ser super simples, super leve, vire uma seletividade muito grande. Eu tenho vários pacientes que chegam para mim em questão de 1 ano, perderam 20, 30 alimentos do cardápio. Crianças que tinham uma seletividade super tranquila de lidar, e hoje com seletividades super graves, assim, que só consomem líquidos. Então, ela pode piorar muito. Então, quando a gente pega um caso bem inicial, orientar essa mãe, é possível que essa criança comece a recusar, mas come super bem hoje. A gente sabe que o começo pode começar bem, a gente pode ter essa perda gradual. Essas orientações aqui são principalmente para a gente não deixar ser engolido pelo nosso dia a dia e pelas questões que vão reforçar essa perda dos alimentos. Recompensas externas para a criança comer. Quando a gente fala de recompensa, é óbvio que a gente trabalha assim com recompensa, eu também trabalho com isso, também oriento os meus pacientes a fazerem a recompensa, mas é diferente de a gente fazer a recompensa imediata. Recompensa imediata, se você comer, eu te dou isso. Amanhã alguém vai me dizer assim, mas lá em casa funciona. Vai funcionar, uma vez ou outra vai, só que ela se torna insustentável. Você vai toda hora prometer alguma coisa, fica impossível, humanamente impossível manter isso toda a refeição o tempo todo, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então, quando a gente trabalha com recompensa, a gente pode colocar uma recompensa a longo prazo. Eu costumo imprimir para os meus pacientes um calendáriozinho, onde eles vão colocando ali, eu coloco, meta, provar, comer uma fruta todos os dias. Inicialmente a fruta que eles dão conta, depois eu insiro uma outra, bem gradual mesmo. Aí, assim, 6 dias comendo a fruta que ele combinou comigo, aí um dia ele ganha lá, um pacotinho Pokémon, um passeio. Eu tive paciente que o prêmio dele era andar de ônibus, dar uma volta de ônibus, porque ele tinha hiperfoco em ônibus. Então, negociar com a família qualquer. Então,
É possível utilizar recompensa? Claro que é. Geralmente a longo prazo. A curto prazo só vai piorar ali essas questões, tá? Então aqui mais alguns facilitadores que reforçam a seletividade. Então, alimentador com medo de engasgo. Muito importante para as nutris que atendem a introdução alimentar, falar sobre isso, falar sobre a evolução de textura. A família fica com medo de aumentar a textura dos alimentos, isso reforça demais uma seletividade alimentar no futuro. Se tem alguma fono que ela está concordando comigo, balançando a cabeça em algum lugar, porque a criança depois tem atraso de fala porque não mastigou, aí não consegue lateralizar o alimento, aí não consegue deglutir, e vira um problemão porque a gente não fez o básico lá na introdução alimentar, tá? Rigidez quanto a locais e horários para as mães que são ali muito as loucas do horário. Então, entender um pouquinho que, tudo bem, né? Eu acabei de falar de rotina, o quanto é importante. Tá, mas se o horário do seu almoço na sua casa é meio-dia, e meio-dia seu filho não está demonstrando sinal de fome, não tem problema você colocar esse almoço meio de 15, meio de 20, meio de 30, para começar a perceber o sinal de fome dessa criança. Pouco espaço entre as refeições, é muito comum que as famílias não deem espaço, a gente oferece comida para a criança o dia inteiro, não dou nem tempo para saber se a criança está com fome também, ela precisa entender os sinaizinhos dela ali, se ela está com fome, se ela está saciada. Família que não se alimenta à mesa, e não só isso, hoje a gente vive numa correria, eu tenho muitos pacientes que a mãe vive de dieta, e a comidinha congelada, e aí descongela a comida, e o pai pede um iFood, e a criança você quer que coma a comida feita no vapor ali. Não tem... os pratos não se parecem, cada um comendo uma coisa, cada um comendo num horário. A gente sabe que é muito difícil ajustar isso na nossa rotina, mas tentar colocar pequenas metas para que essa família consiga fazer pelo menos uma refeição ali com a criança, para que tenha um pareamento de prato, para que tenha um espelhamento de comportamento ali entre essa criança e a família. Excesso de atenção no momento da recusa pode também ser um reforçador. Eu tive uma paciente de 5 anos que um dia ela falou para mim assim: tia, eu não como, porque quando eu não como, minha mãe fica mais tempo comigo na mesa. Então ela só queria atenção. Essa família eu só orientei assim, meia hora antes da refeição, a mãe sentar um pouquinho com ela para brincar, e elas introduzirem a alimentação ali na brincadeira, depois elas irem para a mesa terminar a refeição. Super funcionou, deu tudo certo. E a mãe achando que era uma seletividade grave, que a criança estava recusando refeições completas, e não era, mas ela procurou ajuda no comecinho, então a gente conseguiu reverter. Aqui eu coloquei mais uma ideia, assim, para vocês printarem, tirarem foto aí, de orientações simples que a gente consegue colocar no dia a dia, e que se a família seguir isso aqui, ela já vai encontrar melhoras na rotina dela, vai ficar animada com esse processo e vai dar sequência no acompanhamento. Então, ajuste de sono, para recuperação de janelas alimentares, como eu já falei, revezamento possível para diminuir a rigidez cognitiva. A criança come pão, tapioca e cuscuz, só que o pão é de manhã, tapioca na escola, cuscuz à noite. Tenta revezar esses alimentos, são alimentos que ela consegue comer. Tenta começar a colocar esses alimentos no momento de referente. Quebra essa rigidez da criança com alimentos que ela consegue. A gente não quebra a rigidez comportamental com alimento novo, não adianta, ele não vai comer. Então a gente precisa começar um revezamento possível para a família e para a criança, porque se a mãe colocar um alimento que a criança não aceitar, ela vai sentir que ela falhou, que ela vai falar, isso aqui não tem jeito, esse menino vai comer só quando crescer, eu desisto desse acompanhamento. Então a gente precisa dar, pelo menos no começo, para ela, possibilidade dela olhar e falar: menina, essa semana inteira ele não comeu tapioca todos os dias de manhã, olha como variou. Então isso já dá um gás para a família continuar ao tratamento da seletividade. Ajuste das janelas para que haja apetite nas refeições certas. Então, se no meio da manhã a refeição, o lanche é muito grande, não vai chegar com fome no almoço. Precisa avaliar direitinho o que a criança come, pedir foto desse prato, ver o tamanho dessa refeição, para a gente entender ali se realmente essa criança não está com fome, se ela realmente é seletiva. Ajustar a prescrição de vitaminas e minerais, porque sim, carências nutricionais podem sim estar relacionadas à falta de apetite, a criança fica apática, a criança não quer comer, a criança fica caidinha, cansada, então precisa avaliar isso também. Definir o papel de toda a família no tratamento, deem pequenas missões para as famílias que vocês acompanham. Mãe, você então, toda quarta-feira, que é o dia que você chega em casa, você vai fazer um pratinho igual do seu filho. Vovó, a sua missão é fazer essas 2 receitinhas do meu e-book. Papai, a sua função é no sábado, todo sábado de manhã você ir com a sua criança para a feira. São coisas que a família consegue fazer, você não está sobrecarregando a família, e a família está se sentindo parte desse processo, porque não adianta a gente achar que a família vai deixar a criança lá com a terapeuta 50 minutos, uma vez por semana, essa criança vai comer. A terapeuta pode até conseguir. Eu tenho aqui vários profissionais fantásticos que acompanham pacientes meus que fazem a criança comer lá. E a criança continua sem comer nada em casa. Porque em casa a gente não consegue generalizar esse comportamento, tá?
E orientações claras para que a família consiga dar os primeiros passos em casa. É lindo a mãe escutar lá na hora de buscar a criança na terapia. É lindo ela ouvir, ai, provou banana aqui hoje. Ela fala, ai, mas em casa não come fruta, não come banana. Não tem food chaining que faz a criança comer em casa. A gente precisa ajustar esse comportamento na rotina da criança. E a alimentação é um relacionamento, uma jornada. Eu agradeço vocês estarem aqui hoje para me escutar. É um prazer enorme. Essa aqui é a minha rede social, onde eu falo quase que exclusivamente sobre isso no meu feed. Então tem bastante conteúdo, tem destaques ali. Se alguém quiser fazer alguma pergunta lá, eu respondo depois. Foi um prazer estar aqui, gente. Obrigada mesmo, viu?